Estamos começando mais um podcast Propósito. Esse podcast é episódio número 35. Uma jornada aí que já está indo para o segundo ano, se eu não me engano. Ele nasceu com o intuito de a gente convidar os nossos mentorados da mentoria Imperium, outros mentores e outros players do mercado, para falar sobre propósito, sobre negócios, sobre dinheiro, sobre prosperidade, espiritualidade, todos aqueles assuntos que nos levam ao mais. E hoje a gente tem mais uma aluna, mais uma mentorada, que a gente está super orgulhoso de estar aqui junto. A Lorena Salazar, ela é mentora e consultora financeira empresarial, especialista em gestão financeira há mais de 15 anos. É uma história. É uma jornada. Obrigado por estar aqui, por aceitar estar nesse podcast. Bom dia, obrigada a você por esse convite. Fico muito feliz em estar aqui, podendo falar de um assunto que tá aí, há 15 anos, faz parte da minha vida, 15 anos é o meu propósito e tô bem feliz de estar aqui com você. Que bom. E dinheiro, né? A gente tá falando de gestão financeira, focada mais numa gestão financeira empresarial. A gente tá falando de dinheiro, e dinheiro pode ser o bem ou pode ser o mal de muitas coisas, né? Dinheiro é muito louco, né? Porque dinheiro assusta, atrai, mas assusta, né? Isso, atrai e assusta. Você conversar com um empresário, tem muito empresário que tem medo de falar de dinheiro e vergonha. Tem muito empresário que tem vergonha de falar de dinheiro. Vergonha de falar de dinheiro. É muito louco, né? Porque era pra ser motivo de orgulho da tua empresa. Isso. Você faturar e você ter dinheiro. Mas faturar e ter dinheiro não é a mesma coisa. Não, é bem diferente. Não é a mesma coisa. Tudo isso que a gente pode falar hoje, olha quanta coisa boa tem pra gente conversar nesse podcast. Porque dinheiro, ele, quando bem intencionado, bem gerido, ele te leva para um caminho maravilhoso, né? Por que eu digo intencionado? Porque tem gente que coloca dinheiro acima de qualquer coisa. E aí parece que o negócio já fede. Exato. Né? E você disse uma coisa bem sábia, bem gerido. Eu vejo hoje que e existe pesquisa sobre isso, mais de metade das empresas fecham hoje, antes dos seus 5 primeiros anos, por falta de gestão financeira. Olha só. Por falta de gestão financeira. Porque o empresário está preocupado em vender, em faturar. E ele não entende que ele tem que olhar para tudo que vem antes disso. Ele tem que olhar para os custos dele. Ele tem que olhar para a estrutura dele. Ele tem que saber o que é custo fixo e variável. E muitas vezes ele não sabe. Então ele não faz a gestão. E aí ele está preocupado em vender. E aí vem o que você falou, né? É o intencional. Não adianta você só querer vender. Sim. E vender muito. Tem que saber se o vender muito tá fazendo a sua empresa crescer ou afundar. Eu lembro da faculdade, teve muita matéria de exatas, né? Eu fiz administração. E eu achando que a administração não teria tantas exatas. Olha que tanso que eu fui, né? Lá atrás, eu achando que não teria tantas exatas. Aí quando começou a aparecer matemática financeira 1, matemática financeira 2, economia 1, economia 2, contabilidade 1, contabilidade 2, estatística 1, estatística... Nossa, eu comecei a virar, eu falei, caraca, o que eu tô fazendo aqui é muito duro. E eu queria falar com pessoas, com gente, com empreender. E aí eu vi que tem muito número por trás do negócio e eu comecei a ficar louco. Eu falei, caraca... Então quer dizer que para eu fazer uma boa gestão, ser um bom empreendedor, um bom empresário, para gerir o que precisa, gerir com excelência, para minha empresa crescer, eu vou precisar de todos esses números? Vou. Talvez, claro, né? Quando a empresa cresce, eu vou começar a contratar, vou começar a delegar, e eu não preciso mais, talvez, entender todas as fórmulas, todos os cálculos, mas eu preciso entender as margens. Isso. Eu preciso entender uma precificação, preciso entender qual é o meu produto que realmente vai ser a minha vaca leiteira, qual é aquele produto que vai me dar um resultado. E talvez o empresário, muitas vezes, cai de paraquedas na empresa e... então vamos vender mais, porque vai entrar dinheiro e eu posso pagar a conta. A grande maioria não sabe, Edu? A grande maioria, eles entendem que... É o que você falou, né? Você não precisa ser especialista. Só que você precisa dominar o teu mercado.
e os teus números. Isso você precisa dominar. E a grande maioria dos empresários, eles caem nesse erro na questão da precificação, por exemplo, porque eles tendem a vender muito do produto que o preço é maior, é mais caro. Só que quando ele não conhece a margem dele, quando ele não conhece os custos dele, muitas vezes aquele produto que ele vende por um preço mais alto é o produto que menos dá margem. Aí ele gasta energia de vendas, aí ele vai, investe em marketing, ele faz um monte de investimentos desnecessários na venda daquele produto. Sim. E aquele produto está trazendo prejuízo para a empresa dele. Se ele não conhece os números, muitas vezes é isso que acontece. Então, quando você conhece os seus números, quando você conhece as suas margens, você consegue precificar melhor. E a grande maioria dos empresários cometem erro de precificação porque eles não olham os custos invisíveis. O que são os custos invisíveis? Taxa de cartão, por exemplo. Tem muito empresário que vende no cartão. Se você não olha isso, taxa de cartão, imposto, quanto aquele produto gera de imposto e entrega, frete, embalagem, sei lá, né? Depende do nicho. Tem muito custo invisível que o empresário não considera. E até, continuando isso que eu tô falando, Lorena, tem a estratégia certa de onde alocar esse teu produto, né? Não sei se é só de acordo com o KNAI, mas olhando aonde que ele vai estar alocado. Às vezes, eu leio algumas matérias falando, olha, não, isso aqui não é mais bombom, isso aqui agora é bolacha. Exato. Falei, ué, por que isso aqui não era bombom e bolacha? Mudou a composição? Não, não mudou. É porque se eu coloco como, sei lá, como bolacha, muda o imposto. Isso, o imposto, E isso já mudou a minha margem. Nossa, Edu, você falou uma coisa perfeita. Precificação é estratégia. E é isso mesmo, o que eu sempre falo para os meus mentorados tenha profissionais bons ao seu lado. É o que você falou no começo da nossa conversa, você não precisa saber fazer tudo, mas tenha profissionais bons ao seu lado. Você precisa de um bom contador. Isso. Que vai te ajudar a fazer esse planejamento tributário, que vai te ajudar a enquadrar o teu serviço ou o teu produto na categoria correta para você pagar menos tributo. O McDonald's, o que ele faz? Você pode ver que eu não sou consumidor do McDonald's, mas por uma questão de... Pela vida fit, é isso que eu ia dizer. Isso quer dizer, por uma questão mas o McDonald's, se você vai comprar o combo, você pode ver que o refrigerante é o item que eles colocam como se fosse 1 centavo dentro do combo. Por quê? Por uma estratégia de precificação de tributo. Porque o refrigerante é o que tem mais tributo. Então, ele carrega onde tem menos tributo. Então, ele vende precisa... o combo, exatamente. Coloca 1 centavo no refri, porque a tributação vai ser 1 centavo. Exatamente. Ele diminui no produto que tem mais tributo e carrega naquele que tem menos, né? Então, e aí, lógico, o combo é uma estratégia de vendas, né? E assim vai. Então, só que o que acontece? Se você não tiver um profissional do teu lado te acompanhando, né, especialista, aí a tendência é você cometer alguns erros de precificação. E essa parte de precificação, gostei que a gente entrou bem nessa parte de precificação, porque a precificação errada pode levar o teu negócio pro buraco. Pode. A precificação certa pode levar para o sucesso. Com certeza. Potencializa, né, tudo isso. E precificação, junto com tudo isso que a gente falou, tem a parte neural do marketing, que a pessoa, tu ancorando a precificação no lugar certo, tu vende mais. Claro. Tu falou ali do McDonald's, por exemplo, né? Quando a gente olha o combo, tem a parte tributária, mas também tem a parte do marketing, onde o teu cérebro tem um tipo de comportamento quando olha para um combo ou quando não olha para um combo. Sim. E aí, quando tu ancora esse preço de uma maneira diferente, a nossa reação se torna diferente ao ato de consumir aquele produto. Então, tu olha lá, sei lá, Big Mac, não sei, R$30. Aí, se você quiser o Big Mac mais a batata, é R$40. Só que se quiser o combo com o refri, fica R$41. Uhum. E aí, ou seja, o teu cérebro ancorou aquilo, opa, vale muito. Só que, na verdade, o preço já tá
correto nesse Não, combo. Isso. E quando eu tiro Já do tá combo, considerado tudo considerado ali. tudo É aquilo ali. lógico. E aí é o contrário. Quando tira o combo, você tá pagando mais caro. Exato, tira o combo, tá pagando mais caro. Claro. Então é outra estratégia de precificação num outro olhar. Num olhar de comportamento, onde o Sim. marketing trabalha aquilo ali. Cara, olha quanta coisa a gente pode olhar na nossa empresa pensando só no que a gente falou aqui agora. E uma outra coisa muito interessante em relação a esse assunto é quando o empresário começa a olhar para isso, olhar para os números dele, ele passa a cobrar pelo o que o produto dele realmente vale ou que o serviço realmente vale sem medo, sem vergonha. Porque o que eu vejo muito é empresário, eu não posso aumentar meu preço porque não vão comprar. Principalmente prestador de serviço. Sim. Se eu aumentar meu preço, não vão comprar. Começa a olhar para os teus números e começa a perceber que se você não aumentar o teu preço, talvez, né? Porque aumentar o preço é uma estratégia. Isso. Talvez seja mexer nos custos. Mas se você não aumentar o teu preço, talvez, dentro da tua realidade, você vai afundar. E aí, se você estiver olhando para tudo isso, você consegue aumentar sem medo. E o que a gente já conversou uma vez, quem paga 2, paga 4. Isso. Porque vale. Se o seu serviço vale, Cobra não por tenha isso. medo. Não tenha medo. E aí entra uma outra coisa que eu gosto muito. Quando a gente tem um bom serviço, né, uma boa estrutura, e você cobra pouco por isso, fica estranho. Uhum. Porque a gente está acostumado a pagar mais caro por algo que a gente sabe que é bom. De qualidade. De qualidade. Exato. Então, hoje nós vamos jantar num restaurante que a gente adora, que é muito bom. O que na tua cabeça imediatamente vem? Hoje é um dia de gastar mais. Exato. Não é um dia de gastar menos. Por quê? Porque hoje a gente vai naquele preferido. Aquele restaurante que a gente ama, com aquele vinho. Atendimento bom. Aquele atendimento bom, aquela Uhum. mesa, aquela luz mais baixinha, aquele ambiente. O que tá na tua cabeça? É claro que eu vou gastar Vai. o dobro, o triplo. E a gente paga. E a Isso. gente paga Sem reclamar. Sem. Não, é muito... E aí o empresário, a grande maioria do empresário, tem medo de cobrar o que o produto vale. Isso. E aí acaba se afundando. E ele se reposiciona, ou se posiciona, num lugar onde não é valorizado. Exatamente. Não, mas peraí, deixa eu ir lá contratar qualquer coisa. A foto do João Mena, o retrato, né? João Mena é um cara super famoso no Brasil. Quanto que é o retrato dele? Não sei, talvez 40 mil reais. Então não tem como uma pessoa chegar lá no João Mena e imaginar que vai pagar 5 mil. Aham. Não tem. Isso. Ele vai atrair o cliente errado, Exato. inclusive, que vai pedir desconto naqueles 5 mil. Exato. E que vai reclamar e vai pedir, mas são só 5 fotos? Ele disse, Isso. meu amigo, não são só 5 fotos, são 5 retratos que registram quem você é. E o preço é 50 mil, ou seja, 10 mil pelo retrato, cada um. Uhum. É isso, É isso aí. né? É isso aí. Lógico, a gente tem um problema, porque assim, quando a gente fala de serviço, é posicionamento. Serviço é posicionamento. Quando a gente fala de produto, aí fica um pouquinho mais delicado, porque depende muito do nicho também. Isso. Então, vou pegar uma conveniência, por exemplo. Eu não posso fazer com que a conveniência aumente o preço da cerveja. Porque a pessoa dá 10 passos, tem outra conveniência que a cerveja é mais barata e a cerveja é a mesma. Claro, ele não vai cobrar o mesmo preço do mercado, mas ele, né, também não pode cobrar o triplo. Exato, um outro erro que eu vejo os empresários, que a grande maioria dos empresários que eu atendo cometiam antes de serem meus clientes, é cobrar o preço baseado na concorrência. E aí é que tá a questão da boa gestão financeira. Porque às vezes o teu concorrente não tem um custo fixo alto. Às vezes o teu concorrente não paga aluguel e você paga. Ou o teu concorrente está começando. Ou o teu concorrente está começando, está precisando se posicionar. Tá precisando ter nome. Isso, ele precisa de 20 clientes novos para ter depoimentos. Exato. Daí ele tá cobrando só o preço de custo. Isso. Daí tu usou aquilo ali como referência. Isso, é o preço para ele entrar no mercado. É um custo de marketing Isso, quase, isso. né? É quase um custo de marketing. E aí é que entra a gestão financeira do negócio.
Então, é você entender realmente a fundo os teus custos, saber diferenciar os teus custos, porque hoje também eu vejo muito empresário não tendo nem noção de quanto ele precisa vender para se manter vivo. Quanto eu preciso vender para manter a minha estrutura se eu não vender nada agora? Quanto que eu preciso ter? Então, ele tem que saber os números. Como que ele sabe os números? Fazendo um bom controle. Precisa ser especialista? Não precisa. Só precisa começar. E o que eu falo? Financeiro é rotina. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Essa rotina, é claro que a ideia no podcast não é a gente ensinar ele exatamente tudo aqui nesses minutos que a gente tem. Uhum. Mas essa rotina, quais são alguns passos que existem nessa rotina? Ter uma planilha, essa planilha ele vai anotar despesas fixas, depois o que é variável, ele vai anotar um fluxo de caixa, ele vai entender o que está entrando à vista, ele vai entender o que está entrando a prazo, o que ele precisa olhar no começo. A gente está falando agora com um empresário que talvez esteja começando. Claro. Ou não, porque tem gente que já está lá há tempo. Já está na caminhada. E está ali meio que no invisível, tentando entender o que está acontecendo. Quais seriam esses primeiros passos dessa rotina financeira para a pessoa sair de um caos ali do... Meu Deus, o que está acontecendo na minha empresa? Para não se tornar referência no planeta Terra em gestão, mas pelo menos enxergar os principais pontos. Ter uma noção. Eu digo que o primeiro passo é você ter um método de controle e assim, vai ser uma planilha? Vai ser um sistema robusto? Não importa como você vai começar a fazer esse controle. Faça o que faz sentido para você e para a tua empresa. Eu tenho cliente, eu tenho mentorado que faz na planilha. E eu tenho uma planilha super bem simples, bem tranquila de operar, que mostra isso, que mostra o teu custo variável, que mostra o teu custo fixo, que separa por categoria, enfim. E aí vai te dar um fluxo de caixa. Porque o empresário precisa olhar para o fluxo de caixa. Ele precisa planejar a vida financeira da empresa dele. E ele precisa olhar para os resultados. Então, ele precisa ter uma DRE, uma demonstração de resultado. Porque dali que ele vai enxergar o lucro dele. Então, eu acho assim, primeira coisa, estabeleça um método de controle. Se você está começando, não consegue investir em sistema, hoje os sistemas estão bem robustos, entregam muitas ferramentas e tem sistemas baratos no mercado. Mas está começando, não consegue, tem uma planilha, pelo menos uma planilha, que separa, que te mostra o teu faturamento, que te mostra os teus custos, que te permite visualizar uma projeção de caixa e que te permite visualizar os seus resultados. Essa planilha, essa pessoa deve... A tua sugestão é que ela faça isso diariamente, semanalmente, mensalmente? Como que normalmente costuma ser uma boa rotina? Para mim a boa rotina é assim, é você olhar isso todos os dias. Mas eu não tenho movimento para todos os dias. Se você deixar passar um dia, 2 dias, você não vai fazer. Porque a gente precisa adotar o hábito de fazer. Então, olha todos os dias, abre ela todos os dias, anota todos os custos, tudo que entra, tudo que sai. Anota todos os dias. Todo dia você vai ter alguma coisa para anotar. Ou uma entrada ou uma saída você vai ter para anotar. Anota todos os dias. Fluxo de caixa, toda semana. Fluxo de caixa, uma vez por semana, você precisa olhar o que aconteceu, olhar para frente, olhar o projetado. E a demonstração de resultado é uma vez por mês. Porque você vai olhar o que aconteceu no teu mês e vai olhar uma previsão do teu mês seguinte, até para você estabelecer suas metas. Muito empresário estabelece meta de faturamento. Eu acho que o empresário tem que começar a estabelecer meta de lucro. Quanto eu quero lucrar? E a partir do lucro, aí você vai definir sua meta de faturamento. Porque às vezes a tua meta de faturamento, se você não tem uma boa gestão, você nem sabe se aquela meta de faturamento vai te dar lucro ou não. Então, é a partir desses controles, é a partir dessa rotina que você consegue definir suas metas de vendas. E aí você consegue definir aonde você vai focar a tua energia de vendas. Até fazer investimento de marketing, se você vai precisar ou não. Aumentar uma equipe.
É olhando para esses números, é estabelecendo essa rotina. E tem que ter a rotina. Infelizmente, não tem o que fazer. Nesse estabelecimento de lucro, que depois a gente vai entender qual que vai ser a meta do faturamento, e aí tu vai estabelecer com clareza a meta de vendas. Uhum. Ok, ficou muito bom essa linha de raciocínio. Esse empresário, muitas vezes, fica, entre aspas, assaltando a empresa. Tem muito empresário que acha que a empresa é o cofrinho dele. O caixa da empresa é o banco dele. Ele vai lá... Edu, a grande parte... E assim, ó, se eu não disser todos, tá? Todos talvez é exagero, mas assim, grande maioria dos empresários misturam as finanças pessoais com as finanças da empresa. Então ele deveria fazer uma retirada mensal fixa? Ele tem que primeiro definir o prolabore dele dentro das necessidades dele e da realidade da empresa. Porque também não adianta... o que eu costumo dizer quando você começa, a empresa tem que ser rica, o empresário tem que ser pobre. Quando você começa, é a tua empresa que tem que ter caixa. É a tua empresa que tem que ter reserva de emergência. Sim. Ela precisa ter reserva de emergência para ela sobreviver. Começa definindo um prolabore para o empresário. O empresário tem que ter um prolabore. Ele trabalha para a empresa. Então, define de acordo com as tuas necessidades de sobrevivência e de acordo com a realidade da tua empresa. Sim. E aí, depois, tem uma reserva de emergência, estou fazendo os investimentos que minha empresa precisa. Se, dentro da realidade da situação da empresa, couber retirada, mas é a última coisa que você vai fazer. Empresa rica, empresário pobre. Depois... Quando a empresa já estiver numa situação boa, reserva de emergência e tudo, aí ok. Aí eu admito que o empresário queira trocar de carro, Sim. Só que nunca retire da empresa o dinheiro para pagar as suas... Não mistura. Não paga escola dos filhos, aluguel, condomínio com o caixa da empresa. Então faz uma retirada mensal. Faz o prolabore. Que é o prolabore. Exato. Esse prolabore vai ser um aporte na tua pessoa física. Exato. Aí na pessoa física faz o que tu quiser. Exato. Fechou? Aí é teu, né? Daí... Mas também não gasta mais do que retirou. Faz o que você quiser dentro do limite. E como é que poderiam trabalhar com os bônus? Por exemplo, a empresa teve um faturamento acima do esperado. Ele já pode chegar lá e tirar um percentual como se fosse uma retirada do lucro? Né? Uma participação dos lucros da empresa? Depois que esse empresário está bem estruturado, está fazendo uma gestão financeira bem feita, já fez a reserva de emergência dele, já entendeu todos os investimentos para a empresa que ele pode fazer, a equipe está estruturada, não preciso mais aumentar a equipe, não preciso mais aumentar meu investimento em marketing, de repente, tudo certo. Agora eu consigo fazer uma retirada. Aí eu faço uma antecipação de lucro. Entendi. Aí eu posso fazer. Até porque a antecipação de lucro hoje no Brasil não paga imposto de renda. Daí eu posso fazer. Mas assim, estruturou a empresa. A empresa tem uma reserva de emergência e eu gosto de dizer que a reserva de emergência ela tem que cobrir pelo menos 6 meses do seu custo fixo da empresa. Se você passar prova disso 5 anos atrás... O que aconteceu com o mundo? A gente passou por uma pandemia. A empresa que tinha reserva de emergência sobreviveu. A empresa que não tinha reserva de emergência não sobreviveu, infelizmente. Então, eu tô falando 6 meses, mas a pandemia durou quase 3 anos. Sim. Mas o mínimo que você precisa ter 6 meses do seu custo fixo. Se você não vender absolutamente nada, por 6 meses você consegue ter um fôlego, você consegue traçar suas estratégias, você consegue sobreviver. Então, primeiro a empresa fica rica, depois o empresário fica rico. Empresa rica, primeiro empresa rica. Primeiro empresa rica. Empresa rica e empresário pobre. É que eu quis tirar o empresário pobre assim, para não atrair. Aí eu tô tentando reposicionar aqui primeiro empresa rica, depois empresário rico. Tá certo, certo. Colocamos os dois no positivo aqui. É isso aí, Mas primeiro a empresa rica, depois o empresário rico. Depois o empresário rico. Legal. É isso aí.
Muito bom. Não adianta, eu vejo, e eu já vi isso acontecer, empresário que tá vendo faturamento de 200 mil. Ah, vou trocar meu carro. Aham. Aí troca o carro, aí vem tudo que um carro novo traz, né? Ele traz muito benefício, mas vem todos os custos que... E daqui a pouco, passou 2, 3, 4 meses, a empresa está devendo. E aí eu vejo muito empresário falando, minha empresa não dá lucro. Só que se você for pegar, olhar bem direitinho os números daquela empresa, você vai ver que a empresa deu lucro, mas o empresário assaltou a empresa. Sim. Já me cobraram, sabia, Lorena? Me cobraram. Nossa, Eduardo, você, né, tem um bom carro, a tua mulher tem um bom carro, mas poderia ter um carro estilo Alphaville. É mesmo? Aham, já me cobraram. Eu falei, não, primeiro a minha empresa tem que ficar rica. Mas olha lá a minha empresa. Minha Né? empresa tem... Primeiro a minha isso empresa aí. tem que ficar É rica. isso aí. Né? Eu já vivo bem, já viajo bem, né? Tá indo pra sexta férias dentro do ano. A gente já tem uma boa estrutura. Uhum. Mas eu falei, a minha empresa precisa se tornar mais rica. Isso. A minha empresa tem que se tornar mais rica. Não adianta eu ficar assaltando ela. É isso Né? aí. Dá vontade? Dá. Tem condições Claro pra que isso? dá. Tem. Mas será que preciso disso agora? Cara, não preciso. E quando a Né? gente fala de empresa rica, não é só dinheiro na conta. É uma empresa bem estruturada, né? É uma empresa com uma equipe de profissionais bem estruturada. Então, tudo isso você faz com dinheiro, né? E se o dinheiro não tiver bem gerido, você não consegue fazer nada disso. Ou você até faz. Só que daqui a pouco, infelizmente, vai afundar. Porque você não está fazendo uma boa gestão. Então, precisa ser olhado, precisa ser gerido. Por que que algo tão importante... Eu não sei nem se vai saber me responder. Acho que tu vai, porque tu é especialista nisso. Tu é especialista em todas essas respostas, né? Mas eu queria saber um passo antes. Se é tão importante a gente pensar nisso, a gente executar isso, a gente acompanhar todo esse processo, por que que as empresas continuam falindo? Por não olhar para a gestão financeira de maneira profissional. Por que isso ainda acontece? Sabe por quê? Mentalidade, comportamento, crenças. A gente cresce ouvindo muita coisa, né? Ouvindo muita coisa da nossa família, ouvindo muita coisa até na própria escola. E isso é um ponto interessante que eu gosto sempre de abordar. A gente vive num país hoje que a gente não tem educação financeira na escola. Se a gente não tem na escola e se a gente não tem isso dentro de casa, a tendência é que a gente vire adultos que negligenciem essa questão. Então, assim, a gente repete comportamentos, a gente repete padrões da nossa família e a gente repete as crenças deles também. E aí a gente tem as crenças limitantes que nos impedem de olhar para isso. Então, quando lá no começo da nossa conversa que eu falei que tem empresário que tem vergonha de falar de dinheiro, tem empresário que não olha para o extrato porque ele tem medo do que ele vai encontrar, porque ele sabe que a conta dele está negativa e ele não quer olhar para aquilo. Mas ele tem que olhar. Tem que olhar, porque quando você olha, você começa a reprogramar tudo que você tá, né, todas as suas crenças, e você vai atrás de resolver. Se você não olhar, você não vai atrás de resolver. Aí você só vai maquiar o problema. Exato. O que você não olha, você não vai focar. Exato. Se você não focar, você não vai resolver. Exato. Isso aí. Então, a mentalidade, ela te leva pro buraco ou te leva pro céu. Aham. E aí, como tu bem disse, se não tá na escola, se não tá em casa, não vai estar na minha rotina, a minha empresa não vai olhar para isso. Isso. Ficar com medo de olhar porque tá no negativo, ou ainda vou ficar com medo de viver em abundância, com medo de ser criticado. Eu já ouvi história de empresário que tem carrão importado lindo. Ele não vai para a empresa com esse carro, ele vai com um carro velho, porque ele diz: o que meus funcionários vão pensar se me verem de carro? Olha que loucura. Olha que loucura!
Eu trabalhei tanto, lutei, suei, porque assim, não é fácil ser empreendedor. Não é fácil ser empresário. Sabemos. Não é fácil. E daí a gente trabalha tanto, e investiu tanto tempo, investiu tanto dinheiro, investiu energia, e aí eu tenho vergonha de que as pessoas me vejam usufruindo do que um dia para mim foi suado, né? E eu tenho vergonha. E sabe o que acontece também? Muita gente... Eu vou usar uma palavra que talvez, né, se tiver errado, mas muita gente honrando a história dos pais. Então, no sentido assim... Talvez não seja honrar, mas eu vejo muito... Eu entendi, já tive clientes assim, tá? Os pais foram empresários, quebraram empresas e eles também tiveram empresas e quebraram empresas. E eles tinham vergonha de... prosperar e se tornarem excluídos do processo. Isso. Talvez a palavra Exato. seja pertencimento. Pertencimento. Porque quando o meu pai vem à falência ou outros da minha família não acessam a riqueza e eu também não acesso a riqueza ou acesso um fracasso, eu repito e me incluo. Logo, me sinto pertencente. Se eu me sinto pertencente, logo, ninguém vai me rejeitar, ninguém vai me excluir. Exato. E a gente quer ser aceito. Isso. A gente quer pertencer. Porque Exato. a gente nasceu para viver em comunidade. Isso aí. Se alguém me exclui, imediatamente o meu cérebro, né? Aquele mais primitivo que tá aqui dentro de nós, todos eles, né? Esse meu cérebro mais primitivo, ele pensa, se eu fui excluído porque eu não repeti um padrão e fui diferente de todos aqueles que vieram antes, logo eu perco a força do grupo e vou para um local sozinho. E esse local sozinho me torno fraco e me torno presa fácil. Posso morrer. Exato, é isso aí. Né? É isso claro que de maneira racional, talvez a pessoa não pense em tudo isso no dia a dia. Claro que não, né? não. Tipo, talvez ela não pense que vai morrer. Não. Mas se a gente olhar o porquê que o nosso cérebro condicionou isso, é por causa disso. Porque lá atrás, quando eu era rejeitado, eu poderia morrer. Imagina que a gente vive na caverna e eu fui rejeitado do meu grupo e agora eu durmo fora da caverna. Um bicho pode me comer na primeira noite. É isso aí. Então, se eu for excluído, e por que eu seria excluído? Se eu for diferente. Isso. Porque quem é igual não é excluído. Não é excluído. Exatamente. E é muito, muito raro você ver empresários que pensem diferente. Eu tenho uma cliente que quando ela chegou pra mim, uma das primeiras coisas que ela me falou foi: o meu pai faliu a vida inteira. Olha só. E eu não quero repetir a história dos meus pais. Por isso que eu tô te procurando. Não quero repetir a história dos meus pais. Olha que importante tornar consciente esse processo. Isso, exatamente. Ela tornou consciente. E aí, é tanta, entre aspas, armadilhas que acontecem, porque ela pode te procurar querendo ser melhor do que eles. E é outro erro. Porque ela não tem que ser melhor do que os pais. Ela só tem que ser diferente. Isso. É não repetir a história. É não repetir a história. Porque como serei maior do que alguém que me criou? Que me gerou? É o criador e a criatura. Isso. Então, meus pais me criaram. Então, eles são maiores. Eles vieram antes. Pensa numa árvore, né? Tá lá. Meu bisavô, meu avô, meus pais, eu. Eu vim depois. Eu sou menor. Sim. Eu sou menor, mas não quer dizer que eu seja obrigado a repetir aquilo que tá acontecendo. Isso. E não quer dizer que eu queira me tornar melhor do que eles. Eu posso me tornar diferente. Exato. Ter liberdade para prosperar. Liberdade. Aí entra essa liberdade financeira. Isso. E entra um outro conceito que eu gosto muito, que daí tu abriu esse novo bloco com a mentalidade. Isso. É isso, né? Então a mentalidade vai chegar num lugar que a gente fala sobre permissão. Exato. A gente vai chegar no lugar de permissão. Porque muitas vezes a gente não tem a permissão. Mas quem dá essa permissão? Nós mesmos. Isso. Eu
tenho permissão para prosperar. Eu tenho permissão para ter uma empresa próspera. Eu tenho Isso. permissão para ter uma empresa organizada. Eu tenho permissão para ter uma empresa que não vai falir. Isso, exatamente. Eu tenho permissão para chegar de Ferrari na minha empresa. E os meus funcionários vão entender que eu paguei o preço. E também, se não entender, O problema é o dele. problema é deles. É Exato, isso. exatamente. Eu não tenho que me preocupar com isso. Isso, exatamente. A tua preocupação tem que ser gerir a tua empresa e a tua prosperidade. Essa tem que ser a tua preocupação. O que as pessoas vão pensar e vão dizer não é um problema teu. E não tem que ser uma preocupação tua. Não tem que ser uma preocupação do empresário. Então tem muito a ver com a não repetição. Tem muito a ver com a permissão para eu prosperar. Isso. Que são essas partes aqui de mentalidades, Isso. né? E tem muito a ver com gestão. Sim. A gestão, claro. que daí a pessoa também fica... Nunca tive isso na É escola, claro. na família, ela trava e não E- quer fazer gestão. É, porque também não adianta, né, Edu, você achar que, que é tudo só é mentalidade, mentalidade é consciência, é mentalidade, é permissão. E eu vou Não, criar uma planilha própria. não. Não é assim. Ela não vai nascer, ela não vai brotar do nada. A Carol vai ficar brava se a gente ficar falando que cocriação não... Mas aí, eu acredito em cocriação, Claro, tá? claro, eu é só acredito cutuquei. muito, Mas assim, ó, não Mas não existe adianta uma só cocriação. cocriar. Isso, não existe uma cocriação que De vai algo que ficar tu na não- tua cabeça se que tu não você vai não executar. agir. Exatamente. Então tem a gestão. Essa gestão a gente vai executar algo para ter clareza. Isso. Eu É a vou olhar clareza. e falar, caraca, ali tem a foto Isso. do Eduardo, aqui tá escrito podcast propósito, aqui tá escrito meu nome, aqui tem uma headline, ou seja, tenho clareza, sobre o que está aqui. E é muito engraçado que, assim, todos os meus clientes, todos os meus mentorados, depois que estão comigo, eles falam, meu Deus, eu devia ter visto isso antes. Como... Acaba se tornando... Quando eu falo, ninguém acredita. Acaba se tornando gostoso. Sim. Não sim. é porque é o meu trabalho de 15 anos, mas acaba se tornando gostoso porque você tá enxergando a tua empresa. O financeiro é o coração da tua empresa. Claro. Então você tá enxergando todos os teus números e aí você consegue traçar suas estratégias. Olha que legal você poder traçar suas estratégias de vendas, de marketing, de todos os setores da tua empresa baseado em dados. Em dados reais. Isso te traz paz. Claro. Pra tu deitar a cabeça no travesseiro. Te traz liberdade. A gente tava falando antes de começar a gravar, né? A gente decidiu, eu e a Indianara, a gente decidiu casar e fazer... já tava decidido o casório. Aham. Mas a gente decidiu dar um passo de realizar a nossa festa em 50 dias. Ó, Ou seja, por ter organizado isso. o financeiro, eu tive a liberdade de falar, posso realizar uma festa de casamento que a gente sabe que não é barato. Claro. Não é só tu chegar lá e falar assim, ó, você tira foto? Tiro. Então tá, pro meu casamento. Ah, tá, peraí. É 10 vezes mais. É. Quando você usa a palavra casamento, Aham, tudo dobra o preço. tudo dobra, triplica. Sim. Tem coisa que muito mais. Ah, quanto que é esse bem casado? Era R$100. Ah, não, casamento é 1.000. Mas é porque a responsabilidade dele A responsabilidade dele também aumenta. Então tá bom. Mas então quer dizer Vamos- que antes tu não tem o mas beleza. Vamos defender o empresário, tá lá de lá. Né? O DJ, quando é que toca na minha festa? Eu troco por 3.000. Casamento, ah, não, é 10.000. Ah, então tá bom. Mas é ter liberdade Isso. pra falar. Em 50 dias eu vou fazer um casamento. Isso. Tu vai poder falar sim pras coisas que você deseja. Exato. A tua vida não se torna melhor? Claro, Se torna, mas a gente claro. precisou destravar crenças limitantes. Precisou ter permissão. Precisou ter coragem pra fazer gestão financeira. Pra ter clareza, para daí tomar decisão. Exato. E é o que você falou, dinheiro é muito mais do que... Financeiro é muito mais do que número. É liberdade. E assim, dinheiro é a maior parte dos problemas dentro de uma família, dentro de casal, gera insônia, gera falta de dinheiro, né? Gera insônia, gera ansiedade. Então, Gera separação. separação. Mas... Acho que o primeiro, se eu não me engano, tem lá um indicador, não lembro se é o primeiro ou o segundo, de separação é financeiro. É financeiro. Não é falta de amor, não é falta financeiro. de desejo um pelo outro.
primeiro ou segundo lugar, é falta de dinheiro. Mas sabe o que acontece muito? Finanças pessoais não é tanto a minha área, mas não tem como separar, né? Claro. Não tem como separar, até porque É a mesma empresa, o ideia. CNPJ, não, antes de um CNPJ tem um CPF. Isso. Né? E a empresa, o CNPJ é espelho do CPF. Então, se o empresário é desorganizado em casa, ele vai ser desorganizado na empresa dele, óbvio. Mas isso acontece, ser o primeiro motivo de separação, porque antes de casar, o casal não conversa sobre isso. Mais uma vez, a gente volta naquela questão da vergonha e do medo. Por que você tem medo de falar sobre dinheiro com uma pessoa que vai passar o resto da tua vida contigo? Fala de dinheiro com ele, com ela. Fala sobre os teus planos financeiros, sobre os planos financeiros dele, dela, sobre os planos financeiros do casal. Porque também isso, se não encaixar, nem vai, nem Exato. começa. Tem que ter essa energia, inclusive, nisso. Claro, inclusive nisso, claro. Só que aí, a grande maioria das pessoas tem vergonha de falar sobre isso. Parece vergonha, um tabu, né? crença, trauma, Isso, volta tudo aquilo que a isso. gente falou da empresa. Ontem eu tava no jantar, a gente tava falando sobre subir a montanha, né? Eu subi a montanha de novo pra servir, e ontem eu tava no jantar com várias pessoas que eu conheci, e outros que já eram meus amigos. E uma das pessoas que me chamou pra conversar, ele falou: Edu, eu lembro, tu falando sobre a importância da mentalidade, os passos da empresa, os passos de um relacionamento, a sinergia que tem que ter no casal. Ele foi me trazendo coisas que eu nem lembrava que eu tinha dito lá na mentoria. E aí ele falou: cara, hoje estou numa relação onde toda vez que eu quero dar um passo maior, a minha companheira me boicota. Ai, que loucura. Olha que loucura. Porque ela tem traumas, tem crenças de que, talvez, se o meu parceiro expandir financeiramente, ele pode me largar. Ela nem sabe disso. Isso que eu ia dizer agora, não tem consciência. Ela nem tem consciência disso. Mas toda Isso. vez que ele fala que ele pega um projeto maior, que ele tem que passar uma semanada trabalhando à noite, eles são namorados, eles ainda não são casados. Que ele tem que passar uma semanada à noite, tipo segunda, terça e quarta. Ele tem que dar um sprint num projeto que aquilo ali vai trazer o dobro do faturamento. Ela arruma uma doença pra ela na segunda noite, um jantar que ela precisa que ele vá na terça noite, ela dá um jeito de tirá-lo do prumo. E ele falou pra mim, toda vez que entra um projeto top, ela vem e me puxa pra trás. Mas aí agora que ele tem essa consciência, talvez, né? Por isso que eu falo, mais uma vez, do casal conversar. Isso. Né? E trazer essa consciência para o casal, para a relação. Porque o namoro é o momento de fazer esses ajustes. Depois que casou, aí... Exato. O namoro é hora de fazer esses ajustes. E financeiro tem que ser conversado. Exato. Pra onde tu olha, qual tu deseja, o que tu faz. Planos. E um impulsiona planejamento, o outro, Você tem que ter... o casal, ele tem que ter os mesmos valores em relação a financeiro também, pro futuro. Né? O que eu quero da minha... Até em relação a trabalho mesmo. Sim. Então, sei lá, se você tá casando com um empresário, você tem que saber que em um dado momento ele vai tá um pouco mais atarefado e tem que entender isso. E planejar o futuro dos dois, planejar o futuro da empresa. Então, se é um empresário, em algum momento eu vou poder ajudar, né? Tudo isso tem que ser conversado. Mas aí, mais uma vez, as pessoas não conversam porque tem medo, porque tem vergonha, porque tem as crenças limitantes. Então, olha só como essa questão da crença limitante afeta CPF e CNPJ. Primeiro vai afetar o CPF, lógico, né? Porque nasce na cabeça do empresário. Mas vai acabar no CNPJ, de todo jeito. Lorena, a gente já tá na reta final, infelizmente. Ah, que pena. Né? É um assunto que eu falaria o dia inteiro. Eu queria que tu trouxesse pra mim talvez mais duas coisas aqui pra gente encaminhar nosso encerramento de maneira mais objetiva agora. Vou perguntar um, depois vou pro outro. Vamos ver. Quais são? A gente já meio que falou sobre isso, mas só pra deixar claro.
o que é mais comum tu encontrar de dores dos empresários que te procuram, né? Tu como consultora, como mentora, o que é mais comum falar assim, olha, essas são as minhas dores. O que tu mais identifica? A primeira coisa que eu vejo, que eu identifico, é realmente empresário que não sabe separar a vida pessoal, as finanças pessoais das finanças da empresa, né? Uma outra questão que eu vejo muito frequente é precificação, problema de precificação. Então, campeão disparado é o empresário que não sabe se a empresa dá lucro ou não, porque não tá enxergando a precificação, não está enxergando os custos. E a grande maioria dos empresários chegam com a dor do caos financeiro da empresa mesmo, da desorganização, dele não entender, não saber o que está acontecendo, né? 90% dos empresários que chegam para mim, a reclamação, a frase é sempre essa: eu trabalho e eu não vejo dinheiro. Essa semana atendi uma mentorada, que agora é minha mentorada, e ela falou essa frase: eu trabalho e eu não vejo dinheiro. Preciso de ajuda. Então, essas são as principais, assim. Sim. Pensando nelas ou não, queria saber quais são as soluções que tu costuma entregar para quem te procura. Então, normalmente, chega um empresário com dores, né? E a Lorena foi se tornando cada vez mais expert, né? Em resolver algumas questões. Então, normalmente, como que é essa tua resolução, ou como é um antes e depois, ou de onde ele tá e para onde ele vai, não, né? Como tu preferir olhar para isso, como que acontece quando alguém te procura, o que normalmente vai acontecer com ela? O que acontece? Os empresários sempre me procuram nesse caos, né? Então, a partir do momento que eu começo a trabalhar com eles, a primeira coisa que eu faço é estabelecer com eles um método de controle. Precisa começar a controlar. A partir dali, eles já começam a ter paz, porque eles já começam a ter clareza do financeiro. Eles começam a ter clareza de gestão, eles começam a aprender a gerir a empresa, o financeiro da empresa deles. Então, tudo isso leva ao aumento da margem de lucro. É inevitável, porque quando você começa a olhar para os teus números, você começa a enxergar o que você pode fazer para aumentar o teu lucro. Seja reduzir o teu custo, seja aumentar o teu preço, não importa a estratégia. Mas é inevitável quando eles vêm e eu ajudo eles a ter essa clareza, a fazer essa gestão, todos eles aumentam a margem de lucro. Todos eles aumentam. Através da clareza financeira. Muito bom. E para quem deseja acompanhar mais do teu trabalho, né? Aonde te segue, como é que é o teu @, onde é que vai encontrar a Lorena? Para quem quer aprender mais, acompanhar meu trabalho, segue Lorena Salazar no Instagram. Muito bom. E aí você vai aprender, né? Mais sobre gestão, sobre clareza para tomar a decisão. Com certeza. Para o negócio prosperar. Com certeza. Ainda mais. Vai aprender muita coisa. Que bom, estamos chegando no final. Se tivesse todo mundo aqui de mais um episódio. Esse é o número 35, com a Lorena Salazar. Ela que é especialista em gestão financeira empresarial há mais de 15 anos. Então, eu, se fosse você, se estivesse começando ou não começando, mas que deseja aumentar a sua margem de lucro, ter mais controle sobre a gestão financeira do seu negócio para que você tenha menos dor de cabeça e mais liberdade para prosperar, né? Já segue lá. Já segue a Lorena, já segue também o Estúdio do Mac, que é onde a gente grava o nosso podcast Propósito, é Estúdio MCast, é isso? Vai estar na tela aqui também. E me acompanha também, @EduardoArruda Oficial. Vai ser um prazer, né, a gente conversar mais. Então, esse conteúdo tá no YouTube, você está escutando a gente no YouTube, vendo, ou no Spotify, também no podcast Propósito. Fechou? Muito obrigado, honrado
pela nossa conversa. Fiquei bem feliz e a gente entregou conteúdo valioso aí na vida das pessoas, né? Muito obrigada, eu que agradeço. Eu fiquei bem feliz de estar aqui, bem feliz com a nossa conversa. E é o que eu amo fazer, é o que eu amo falar, né? Falaria mais horas e horas. Que bom. Obrigada. Obrigado também. Podcast Propósito, edição, né, 35. Valeu! Valeu.